Oi, tudo bom? Eu sou a Nicole, eu tô na quarta fase de pedagogia e eu vim apresentar hoje para vocês o meu paper do módulo 4 sobre a infância e suas linguagens. Eu vou apresentar sobre as contribuições da brinquedoteca no desenvolvimento infantil. Então, bora lá. Introdução. O brincar é a primeira linguagem da criança e é através do brincar que a criança desenvolve as habilidades importantes, tais como ouvir, observar, imitar, esperar a vez e formar conceitos. Quando se pensa no universo infantil, o brincar ele é uma coisa séria, pois através dos jogos, das fantasias e sobretudo da criatividade que as crianças relacionam entre si e com o mundo. O brincar não é apenas uma atividade prazerosa, é também uma forma natural pela qual a criança se expressa e amplia seus conhecimentos. Diante do exposto, o principal objetivo desse trabalho é apresentar, através de uma pesquisa bibliográfica, que a biblioteca como instrumento facilitador do desenvolvimento das capacidades da criança por meio de um espaço desenvolvido especificamente para o ato de brincar, reconhecendo como ambiente educativo onde a criança se expressa livremente. Então, a criança, assim, na brinquedoteca, ela vai estar convivendo no meio social com ela mesma, onde ela vai poder estar tendo o mundinho dela, da criatividade dela, desenvolver as brincadeiras dela, quanto ali num ambiente social, onde ela vai estar com as outras crianças junto, aprendendo a fazer aprendendo a socializar e a poder, tipo, aprender a desenvolver a questão de dividir brinquedos, de brincar junto, de respeitar a brincadeira do outra coleguinha, de criar o mundinho dela naquele ambiente. É um ambiente de, descon, para descontrair, né, um pouco assim. Mas a professora também vai poder estar trabalhando uma questão assim da aula lúdica da brinquedoteca, onde ela vai poder trabalhar várias questões sociais, onde ela vai poder trabalhar com brinquedos a temas específicos de conteúdo. Então é uma área bem abrangente, assim, que dá para trabalhar várias coisas com a criança. É uma área muito boa nesse quesito, né, do meu ponto de vista. Bora lá então. Fundamentação teórica. O brincar. Então, o brincar ele está presente em diferentes tempos e lugares e ocorre de acordo com o contexto social em que a criança está inserida. É através do brincar que a criança aprende a conhecer, fazer, conviver e a ser, favorecendo assim o desenvolvimento da autoconfiança, da curiosidade, da autonomia, linguagem e pensamento. Durante a infância, ocorrem interações entre o mundo e o meio que a criança vive, promovendo dessa forma uma aprendizagem significativa. Brincar é a essência para o desenvolvimento infantil, tornando-se um direito de todas as crianças. Brincar é a principal atividade na infância, através da qual as crianças têm suas melhores chances de se tornarem adultos autônomos e felizes. Brincar é principal veículo para o desenvolvimento infantil, pois quando ela brinca, está desenvolvendo habilidades em todas as áreas do desenvolvimento, como, por exemplo, áreas cognitivas, físicas, de comunicação e de socioemocionais. Como eu disse, a criança tem a questão de brincar. Eu quero brincar com quebra-cabeça, eu quero brincar com Lego. Ele vai estar desenvolvendo a motricidade fina, a questão também do raciocínio, da criatividade, físicas na questão de brincar, de correr, de pular. Comunicação e socioemocionais. Ela vai estar aprendendo a se comunicar com os colegas, com o professor. Quando ele quiser alguma coisa muito específica, ele vai chegar no professor. Professor, quero brincar de tal coisa. Amigo, vamos brincar de tal coisa. Vamos brincar de pega-pega. Vamos brincar com o Lego. E as socioemocionais é onde ela vai aprender ali. Eu quero brincar disso. Mas o meu amigo quer brincar disso. Então, assim, a criança às vezes fica triste com essa questão de, tipo, não conseguir negociar com o amigo o que eles vão fazer. Então, eles vão acabar criando todo um percurso
na infância, né? Para poder lidar com essa com a sua emoção, né? Então, eles vão amadurecendo conforme o tempo, principalmente da brinquedoteca, que é onde eles vão ter essa convivência mais lúdica, com essa convivência mais prática com os outros colegas, né? Então, ele vai ter que aprender a lidar e a negociar com os colegas o que ele vai fazer ou deixar de fazer, ou eles vão negociar com o que vão brincar primeiro. Ah, amigo, vamos brincar com o seu primeiro, depois a gente brinca com o meu, não tem problema. Então, a brinquedoteca ela é muito útil nessas questões para desenvolver na criança, ok? Brincar, ele estimula o desenvolvimento do autocontrole, habilidade importante e essencial para a vida adulta. Como eu falei, ele vai aprender a lidar com as suas emoções, com a comunicação e querendo ou não, tipo assim, ó, quando vai numa brinquedoteca tem muitos brinquedos. E geralmente, sim, eles fazem muita bagunça. Mas depois eles vão lá e a professora fala: ah, vamos agora, já que vocês brincaram e tá no horário da gente ir, vamos organizar. Então eles também vão ter a questão de organização, eles vão desenvolver a organização, que é muito importante. Autocontrole na questão dos sentimentos. Como eu disse, eles vão aprender conforme o tempo a se vão começar a negociar, sabe? Ah, eu quero tal coisa, mas o meu colega quer tal coisa. Então ele vai aprender a entender também o sentimento das outras pessoas em relação, né? Então é muito importante o desenvolvimento do autocontrole no brincar, né? A criança brinca porque tem um desejo enorme de conhecer e compreender o mundo. Negar à criança a oportunidade de brincar é privá-la de crescer, de se desenvolver e aprender. Os adultos precisam compreender que proporcionar espaços e momentos de brincadeiras é assegurar o desenvolvimento global das crianças. Nesse sentido, a BNCC afirma que o brincar se torna fundamental tanto para o aprendizado como para o desenvolvimento da criança. Na brincadeira, a criança aprende de forma prazerosa, através da socialização com as crianças e adultos e na participação de diversas experiências lúdicas. Agora eu vou falar um pouquinho sobre o espaço da brinquedoteca, tá? O espaço da brinquedoteca oh meu Deus, a brinquedoteca, desculpa, é um espaço lúdico, tá? Ele é preparado para estimular a criança a brincar, possibilitando um acesso muito grande e variado de brinquedos. É um lugar onde tudo convida a explorar, a sentir, a experimentar e a fantasiar. Podem ser lugares públicos ou privados. Ligado ao termo biblioteca, do qual herdou as características brinquedoteca ou ludoteca, são espaços que tiveram origem em 1934, num período de crise econômica nos Estados Unidos, em Los Angeles, quando um comerciante de brinquedos percebeu que as crianças roubavam tais objetos e resolveu adotar um sistema de empréstimos, criando assim a primeira brinquedoteca. Depois disso, outros países da Europa acabaram criando esses espaços, tá? E no Brasil começou o movimento na década de 70, depois que a professora Chizuko Mosizaki Kishimoto realizou estudos acerca do desenvolvimento infantil nos espaços de brinquedoteca e a abertura de um espaço na Associação de Países Amigos Excepcionais, o tal APAI. O principal objetivo nesse espaço era brincar com os filhos e auxiliar no desenvolvimento dessas crianças. Vale ressaltar que a brinquedoteca tem um espaço físico adequado com brinquedos e materiais diversificados que atendam às necessidades do desenvolvimento infantil. Deverá ainda desenvolver a autonomia das crianças proporcionando-lhes acesso aos brinquedos. Ela pode existir aos brinquedos e jogos e demais objetos, a fim de estimulá-las a brincarem. Embora os brinquedos sejam a principal atração na brinquedoteca, ela pode existir até mesmo com outros recursos,
desde que sejam materiais que proporcionem a ludicidade necessária para desenvolver a imaginação e a criatividade e fantasia necessária para o desenvolvimento das crianças. O exemplo disso pode ser as sucatas, caixas de papelão, tiras de tecido, entre outros. Então, a brinquedoteca, ela é um lugar de extrema importância, principalmente na escola, né? Ou em casa, né? Os pais podem ter um espaço onde a criança pode reservar, né, para brincar, mas principalmente na escola, porque é onde a criança vai estar em convivência com os outros colegas de sala para poder trabalhar a socialização dela, né? Então, a brinquedoteca, ela não é necessariamente um espaço onde vai haver só brinquedos. Tem alguns lugares que realmente há só brinquedos, mas há outros que também podem ter livros para trabalhar um cantinho da história, talvez. A brinquedoteca ela também pode ter materiais de artes para a criança trabalhar a motricidade fina, a criatividade em questão de desenho, de picote, de pintura. Então, a brinquedoteca ela pode abranger várias áreas, tanto do brincar altera questões de aulas lúdicas, né? Então, eu quero trabalhar artes hoje com eles e eu quero trabalhar a questão das pinturas do Rogério Brito. Então a gente vai lá pra brinquedoteca e faz uma aula mais lúdica, eles fingem que são pintores. Também tem a questão, assim, de trabalhar, tipo assim, e também pode ter massinhas, vamos supor. Eu quero trabalhar com minhas crianças hoje sobre geografia. E eu quero trabalhar questões das planícies, das planícies, dos planaltos, e eu quero que eles me ajudem a fazer maquetes com massinhas. Então, assim, ao mesmo tempo que eles vão estar brincando com a massinha, porque eles adoram essas brincadeiras que envolvem a questão de textura, de estar mexendo em alguma coisa, a professora vai estar tanto dando o momento de brincar, quanto a questão de estar dando um conteúdo que seja mais lúdico para eles estarem aprendendo e estarem trabalhando em grupo, socializando ao mesmo tempo. Então, como disse Cunha, em 2001, página 15 e 16, ele afirma que a brinquedoteca é um espaço criado para favorecer a brincadeira, onde a criança e os adultos vão para brincar livremente com todo o estímulo à manifestação de potencialidades, necessidades lúdicas. E ainda, muitos brinquedos, jogos variados, diversos materiais que permitem a expressão da criatividade. Ou seja, a autora afirma que a brinquedoteca propicia a construção do saber, sendo uma significativa aventura, na qual a busca pelo saber é espontânea e prazerosa. A brinquedoteca deve ser possibilitar o desenvolvimento mental, psicológico, social e físico da criança por meio do lúdico. Por isso, não deve ser usada para induzir comportamentos colaborativos ou para forçar procedimentos, pois a criança será mais colaborativa se estiver livre, relaxada e alegre através de um brincar espontâneo. Vamos supor, a brinquedoteca também ela é muito útil para a questão de crianças que estão em processo de inclusão. TEA, TDAH, déficit de atenção, é muito útil nesse quesito, porque assim, principalmente pro TEA, porque assim, muitas crianças que têm a questão do autismo, às vezes, assim, não conseguem ficar dentro de uma sala de aula e prestar atenção no conteúdo que a professora está falando, porque ela vê muitas coisas atrativas ao redor dela e ela não consegue, assim, focar, né? Porque quando a criança tem autismo, sempre vai ter um TDAH ou um déficit de atenção junto, o que faz com que ela foque em coisas que ela goste. Então, é papel da professora, ou da professora auxiliar, ou da, da professora que acompanha ela, né? Que geralmente alguns autistas também tem uma professora específica que acompanha eles do lado para estar podendo fazer atividades, né? Então, assim, é papel desse professor ou do professor regente da sala de disponibilizar para esse aluno do processo de inclusão espaços e momentos mais lúdicos, onde a brinquedoteca entraria especificamente nesse processo, onde o aluno poderia estar socializando, porque quando a criança é autista, ela tem uma dificuldade maior para socializar, dependendo do grau dela, né? Então, assim,
Vamos lá para a brinquedoteca e vamos trabalhar brincadeiras antigas. E vamos socializar com a turma inteira. Então, cada um brinca um pouquinho na pula-corda, cada um pula um pouquinho no elástico, cada um anda um pouquinho no latão, cada um brinca um pouquinho no telefone sem fio. E assim a criança vai aprender que no decorrer da história, os brinquedos tiveram suas diferentes transformações. Eles foram evoluindo conforme o tempo, foram tendo aprimorações, né? Foram aprimorando conforme o tempo. E ao mesmo tempo que ela vai estar aprendendo esse conteúdo, que não vai estar sendo forçado, nem induzido, podemos assim dizer. É como se fosse um momento de brincadeira dela, de socialização, mas ao mesmo tempo a professora teve a ideia de estar ali passando uma questão histórica, né? Um desenvolvimento da história ali, da questão dos brinquedos. E a criança que está num processo de inclusão também vai estar ao mesmo tempo socializando com a turma, e desenvolvendo a motricidade fina dela também ali na questão, né? E ela vai estar também aprendendo a questão, assim, de que tem que esperar, cada um tem a sua vez, de respeitar os colegas, toda a questão de sentimento ela vai estar trabalhando também. Então, a brinquedoteca, ela é muito útil também para essa questão de aulas lúdicas, né? De momento de extravasar, mas também no momento de estar aprendendo alguma coisa nova. Opa! Existem alguns tipos diferentes. Existem alguns tipos diferentes de brinquedoteca, tá? Com as respectivas finalidades, tá? A gente tem a brinquedoteca hospitalar, que é um espaço lúdico criado geralmente nas unidades pediátricas de hospitais, como alternativa de atenção à criança hospitalizada. Os principais objetivos são preparar as crianças para situações novas, favorecer o bem-estar da criança, amenizar os traumas de internação, minimizar os estraves relacionados à doença e ao trauma. Ela é muito útil, assim, na questão de estabilizar os sentimentos da criança, para ela ficar menos preocupada, menos estressada, para ela ficar um pouco mais calma, assim, em relação ao hospital. Nossa, não é aquilo tudo, para ela não ficar com aquele medo, sabe? A gente também tem a brinquedoteca Lecotec, que elas são criadas para o atendimento de crianças com necessidades educativas especiais. Além de atender as crianças deficientes de forma individualizada, oferece as orientações às famílias, que é a questão de inclusão, de crianças em processo de inclusão, com deficiência, crianças com necessidades educativas especiais, né? Então, eu ainda, como pessoa, ainda não conheci pessoalmente uma brinquedoteca, Lecotec, mas eu tenho bastante curiosidade, até eu quero pesquisar um pouquinho mais sobre ela, porque eu fiquei bem interessada, tá? A gente também tem a brinquedoteca terapêutica, que elas são instaladas em clínicas com finalidade de auxiliar em dificuldades específicas, usando o brinquedo como instrumento terapêutico. Ou seja, onde psiquiatras, terapeutas, psicólogos vão estar trabalhando com a criança de uma forma mais lúdica e convertendo as conversas, né, com ela, de uma forma onde ela esteja num ambiente mais confortável, que ela já tenha um certo vínculo, que é o brincar, o brinquedo. E assim, e o psicólogo sabe do que ele gosta. Eu gosto de dinossauro, eu gosto de carrinho. Então ele vai estar trabalhando com esses brinquedos que ele gosta e dar esses brinquedos que ele gosta para ele estar criando aquele vínculo com o profissional e se sentir mais à vontade com ele, tanto na questão de brincar quanto na questão de conversar, né? Também temos a brinquedoteca comunitária, que são mantidas por associações, prefeituras ou organizações filantrópicas, tem como principal objetivo promover um espaço de integração social e expressão da cultura. Essa também ainda não vi uma, também tenho bastante curiosidade, mas pelo que eu entendi, ela é um espaço onde abrange a questão assim de várias crianças e adultos, né?
Também temos a brinquedoteca escolar, que foi a que eu falei bastante, né, que são instaladas em escola ou na Secretaria da Educação, com objetivos de promover a aprendizagem e o desenvolvimento do aluno através do lúdico e criar acervos que propiciam o uso de jogos em diferentes áreas do conhecimento. Como eu disse, a brinquedoteca escolar, ela é muito útil hoje em dia e sempre, desde quando ela foi criada também, assim, nas escolas também é muito útil, porque a professora consegue criar um plano de aula muito lúdico para trabalhar com as crianças e fazer com que elas socializem melhor no seu dia a dia e tenham também a questão do seu brincar, né, do seu direito de brincar. E também temos a brinquedoteca universitária, que são instaladas em universidades ou centros de formação de recursos humanos, com o objetivo de desenvolver o ensino, pesquisa e a extensão, tendo como estratégias. Na minha faculdade antiga, porque eu vim transferida, né, ela era presencial, e a gente tinha algumas aulas lúdicas também na brinquedoteca, tá? É muito legal porque, tipo assim, a gente faz uma socialização com a nossa turma, ou a gente pode convidar outras turmas para estar socializando a questão dos conteúdos que a gente aprende, sabe? Então, assim, a professora pediu pra gente montar uma aula. Então, a gente vai lá e dá uma aula tanto para crianças que vão para essa brinquedoteca, ou para outras turmas de outras disciplinas, o que eu acho muito legal, assim, e também a questão de socializar a nossa matéria, o nosso conteúdo, o nosso aprendizado com outras áreas, como administração, turismo, que tinha lá, né? Então, a gente acabava socializando com as outras turmas e eles achavam isso maravilhoso, e eu também acho muito legal também na questão de estar desenvolvendo essa socialização. Então, tanto a gente que tá passando um pouquinho do nosso curso para eles, eles podiam passar um pouquinho do curso deles pra gente também, tendo uma roda de conversa ou alguma explicação, algum trabalho, sabe? Então, é muito bom essa brinquedoteca universitária. Agora, vamos pro papel do professor, tá? O professor, ele tem extrema relevância no espaço da brinquedoteca. Por isso, a formação deste profissional necessita de atenção especial e que considere a ludicidade um dos focos de estudos e discussões acerca desse instrumento indispensável para o desenvolvimento da criança. Afinal, o brincar nas mais diferentes formas faz parte da vida das crianças. Nesse sentido, a formação do educador, a nosso ver, ganharia em qualidade se, em sua sustentação, estivesse presente os três pilares: a formação teórica, a formação pedagógica e, como inovação, a formação lúdica. Santos, 2007. O professor, como mediador, precisa ter a consciência que, através das brincadeiras das crianças, recriam e estabilizam aquilo que sabem sobre as mais diversas esferas do conhecimento em uma atividade espontânea, e imaginativa. Para que a brinquedoteca se torne uma ferramenta pedagógica, o professor deverá favorecer as atividades lúdicas e oportunizar o prazer do brincar, pois este espaço revela-se extremamente relevante no processo educativo. O estímulo do brincar deve ser precedido de uma atuação nesse processo. Precedido de uma atuação teórica prática do professor, a fim de garantir o desenvolvimento de habilidades tão importantes para a formação da criança e, nesse processo, cabe ao professor estruturar e propagar a brincadeira na vida e no desenvolvimento das crianças. Como eu disse, né, o professor ele pode estar trabalhando tanto só o brincar, onde as crianças vão estar trabalhando a sua criatividade, a sua socialização do mesmo jeito, ou o professor pode usar a brinquedoteca para dar uma aula lúdica, uma aula que seja mais atrativa para as crianças, e ao mesmo tempo não está tirando o momento de brincar delas. Ou ele também pode trabalhar a questão da aula lúdica, e também depois de um tempinho, quando ele conseguir terminar de dar a sua aula, ele pode deixar as crianças também terem um momento livre, onde eles vão poder ter o momento que elas vão poder estar criando as brincadeiras, né? Tá saindo um pouco do contexto do que o professor já tinha passado, né? Na brinquedoteca, o professor deverá estimular as crianças através de brincadeiras espontâneas ou livres. O mais importante é, independente da brincadeira, que ela seja cheia de intencionalidade. Ambas as situações fazem parte diretamente do desenvolvimento da criança e permitem a ela a construção do conhecimento. As metodologias
do professor influenciam diretamente nos resultados das atividades envolvidas na brinquedoteca, pois não se trata do brincar por brincar. O planejamento deve buscar fazer a interação entre o lúdico e o aprendizado, oferecendo um espaço estimulador com estímulos diversificados. O professor, em suma, tem a responsabilidade de planejar numa brinquedoteca atividades que envolvam um lúdico e proporcionar um espaço privilegiado para que as crianças possam se desenvolver plenamente, tanto nas habilidades motoras quanto psíquicas. Então, assim, o professor tem um plano de aula. E vamos aprender história. Vamos aprender sobre as evoluções dos brinquedos, como eu já havia comentado. Então, assim, no decorrer do tempo, o brinquedo foi evoluindo. De um carrinho de latinha foi para um carrinho de madeira, de um carrinho de madeira foi para um carrinho de metal, de um carrinho de metal foi para um carrinho elétrico. Então, ele pode trabalhar essa questão tanto de brincadeiras antigas quanto brincadeiras modernas. Ele pode estar trabalhando a questão do pega-pega, ele pode estar trabalhando a questão do esconde-esconde. Ele pode estar ensinando diversas brincadeiras para as crianças que foram sendo criadas no decorrer da história, no decorrer das épocas, né? Outra questão também, eu quero trabalhar artes com as minhas crianças. Vamos para a brinquedoteca, a gente pode criar dobraduras, a gente pode fazer, depois com essas dobraduras, a gente pode fazer historinhas, a gente pode fazer um teatro, eles podem fazer fantoches, né? Usar como fantoches e depois contarem a historinha, contar o que fizeram no seu dia a dia. Isso vai estar auxiliando tanto eles na questão da motricidade fina quanto do conhecimento histórico. Eles vão estar socializando, vão estar desenvolvendo a questão dos seus sentimentos também, porque assim, como eu me sinto estando num grupo, né? A criança vai estar desenvolvendo ali, como é que eu estou me sentindo? A professora vai perceber, ele não tá muito contente, ele tá feliz, ele tá triste, ele não gosta, ele tá com raiva, ele não gosta de socializar. Então, o professor vai perceber essas características na criança para depois poder estar desenvolvendo com elas um jeito para elas gostarem de estar socializando, né? De estar brincando junto. Então, o papel do professor ele é muito importante na questão de brinquedoteca e do brincar, porque ele tem que ter planejado alguma aula, alguma questão lúdica para eles estarem ali naquele momento, para eles poder estar socializando, para estar aprendendo, né? Então, o papel do professor ele é muito importante, tá? Então, bora lá para os nossos resultados e discussões. Essa pesquisa bibliográfica, ela possibilitou ampliar os conhecimentos acerca da importância do brincar na infância. Ainda a partir da leitura desses autores, pode-se compreender que as práticas lúdicas, ou seja, brincadeiras, brinquedos, jogos e demais materialidades que podem ser impregnadas de sentido para as crianças no ato de brincar, faz com que elas se relacionem com o ambiente físico e social onde vivem. De acordo com os autores estudados, é pelo brincar que as crianças expressam e se comunicam, desenvolvendo as primeiras formas de linguagem. Pelo brincar que elas começam a experimentar o mundo. Foi a partir dos estudos relacionados ao brincar que surgiu a necessidade de incluir na pesquisa a importância da brinquedoteca como um espaço preparado para estimular a criança, pois trata-se de um espaço rico e lúdico que promove o desenvolvimento das múltiplas linguagens e com objetivos claros e finalidades específicas, planejadas pelo professor. E foi com base nessa perspectiva que todos os autores coadunam a importância do brincar e como o espaço do brinquedoteca pode contribuir para o desenvolvimento infantil nos diversos aspectos. Então, foi tudo o que eu falei. A brinquedoteca, ela abrange, assim, uma quantidade muito grande de possibilidades para o professor estar trabalhando com as crianças, tanto a questão social, quanto a questão de conteúdo, quanto a questão de saber lidar com os seus sentimentos e a questão de brincar, que realmente a criança tem o direito de brincar, né? E agora, minhas considerações finais é que por meio dessa pesquisa apresentada, ficou evidente a importância do brincar para as crianças, bem como o uso da brinquedoteca na construção de aprendizagem das crianças, pois através dela é possível motivá-las na construção do saber, na qual são estimuladas a descobrir mais
sobre si, sobre as suas capacidades físicas e intelectuais. Brincar é a primeira linguagem da criança. Dessa forma, visto que a partir das brincadeiras que ela se desenvolverá, a brincadeira facilitará seu processo de desenvolvimento da comunicação e construção de pensamentos. Ou, como eu disse, ela vai desenvolver uma comunicação melhor, uma construção de pensamentos mais, como é que se diz? Mais, ela vai aprender a lidar com seus pensamentos, com seus sentimentos. Então, através dessa pesquisa, foi possível ainda compreender que apenas os métodos tradicionais de ensino não são suficientes para uma educação de qualidade, pois as crianças são motivadas com formas alternativas de aprender e se desenvolver. E é neste sentido que as brinquedotecas se tornam fundamentais como brincadeiras livres ou dirigidas. E mesmo que pareça que as crianças estão soltas, brin brincando por brincar, todas têm um objetivo e uma intencionalidade. A finalidade do uso da brinquedoteca é evidenciar a importância do brincar nos processos de aprendizagem, garantindo assim o seu pleno desenvolvimento, salientando que o professor tem um papel importante nesse processo, garantindo o uso adequado desse espaço com planejamentos que venham ao encontro das necessidades das crianças. Aqui é minhas referências, né, dos livros e dos sites que eu peguei para montar esse trabalho. E eu espero que vocês tenham gostado, e foi isso, tá bom? E eu vou deixando vocês por aqui. Tchau!